Nós vamos começar uma série das parábolas do reino, e você que nos acompanha há algum tempo, você sabe que a ênfase desse ano, nós temos falado do rei e do reino. Sabe que Jesus é o centro da Bíblia. Se você lê a Bíblia e não vê Jesus, você está lendo a Bíblia de uma maneira errada. Jesus é o centro de tudo, tudo aponta para Jesus. Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. E se Jesus é o centro da Bíblia, o centro da mensagem de Jesus foi o reino. Se você for ver as parábolas de Jesus, ele fala do reino. Então nós estamos falando do centro da Bíblia e do centro da mensagem de Jesus. E agora nós vamos começar uma nova série, e às quartas-feiras também, sobre as parábolas do reino. Aí você fala assim: ah, pastor, mas o que para mim é interessante aprender as parábolas do reino? Jesus ensinou essas parábolas para quê? Para ensinar as pessoas a viverem, para elas tomarem as decisões certas na vida. Tem tudo a ver com você as parábolas, tá bom? E nós vamos ler agora o Evangelho segundo Mateus 13, e aqui tem as duas parábolas menores da Bíblia, mas talvez sejam as mais importantes. Diz assim, palavras de Jesus: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, e vendeu tudo que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Aí Jesus vai para a segunda. O reino dos céus, ou reino de Deus, também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, diga comigo, uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Diga glória a Deus. Pode sentar. Nós vamos falar hoje sobre a pérola de grande valor. A pérola de grande valor. Aleluia. Os irmãos sabem que na nossa vida nós temos que tomar decisões. A vida é uma vida que exige escolhas e decisões diárias. Existem decisões na nossa vida que não vai mudar muita coisa. Existem decisões que não afetam muito a nossa vida. Por exemplo, o que você vai definir, o que se você vai almoçar hoje, ou jantar, não vai mudar muita coisa se você comer pizza ou comida japonesa. Agora, existem decisões na nossa vida que elas são radicais. Existem decisões na nossa vida que elas estabelecem um marco. E tem decisões que existe o antes e o depois. Por exemplo, tem decisões que se você errar, você vai ter muitos problemas. Por exemplo, se você está aqui nessa manhã, é porque você já tomou uma decisão certa. Você escolheu o Deus que você vai servir. Porque se você escolher o Deus errado que você serve, você vai ter muito problema na eternidade. Por exemplo, uma outra decisão importante na vida que a gente toma é com a pessoa que a gente vai casar. Tem solteiros aqui ainda? Pouquíssimos. Eles vêm mais à noite, porque jovem gosta de dormir de manhã, não é? Agora, tem decisões que se você errar, você vai ter muito problema. E talvez você está tendo muito problema porque você tomou essa decisão errada. Você fala, por que minha vida é isso aqui? É porque você tomou uma decisão errada. Tem decisão que afeta muito a nossa vida, principalmente o cônjuge, porque é um caso sério. Por isso que nós, pastores e líderes, uma pessoa antes de casar, a gente tinha que fazer uns 2 anos de curso com ela. E você tomando a decisão certa, já é difícil. Por exemplo, eu tomei a decisão certa de casar com a Miriam Galli. Mas não pensa que é só mamão com açúcar, não. Tem coisas assim complicadíssimas. Tem decisões, meus irmãos, que definem o nosso futuro. Tem decisões que vão marcar a nossa vida para sempre. E o bom da gente estudar as parábolas de Jesus, porque nessas histórias, nessas alegorias, nesses contos de Jesus, a gente aprende a tomar decisões na vida. Não é apenas um conhecimento
histórico teológico, é coisas que vão definir a nossa vida. Por isso que quando você estuda uma parábola como essa que nós vamos entrar daqui a pouquinho, você não pode se prender aos detalhes. Uma parábola, você tem que definir qual é o núcleo essencial, porque senão você fica pegando em detalhes da parábola, você não vai ficar no essencial, no que é fundamental. Por exemplo, essa parábola aqui do reino dos céus, ela vai falar que o homem teve que comprar. Aí você vai falar assim, mas a salvação não é de graça? Por que ele teve que comprar? Mas isso não é o essencial da parábola, isso é um detalhe da parábola. Você tem que pegar no que é fundamental, no núcleo essencial. Por exemplo, essa parábola aqui da pérola de grande valor, ela fala de um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Não sei se você sabe, a Palestina e principalmente a faixa de Gaza, ela está sempre sendo bombardeada ali. Mas isso não é de hoje não, aquela região sempre foi uma região, mesmo na época de Jesus, era uma região de conflitos, era uma região que grandes potências sempre queriam aquele pedaço de terra, então ali sempre foi o contexto de guerra, sempre muita guerra, e as pessoas na época, elas não tinham banco, que nem você hoje, o seu dinheiro, o seu tesouro, você põe aonde? No banco. No banco. O seu tesouro hoje está onde? No banco, no Nubank, no Bradesco, no Itaú, está lá. Mas na época não existia banco. Então o que as pessoas faziam? O que era valioso, o que era precioso para elas, elas faziam o quê? Enterravam. Elas cavavam e enterravam aquilo que era precioso. Elas cavavam e iam enterrava. Então, quando havia um genocídio, por exemplo, na Palestina, havia um genocídio que matava o pai, os filhos e os netos, aquela pérola, aquela riqueza ficava enterrada e ninguém sabia onde estava, porque morreu todo mundo, não sobrou ninguém. E aí ficava muitas pérolas, muitas riquezas, ficavam o quê? Escondidas. E aqui a Bíblia Sagrada, ela fala de dois homens, um homem que negociava a pérola e um camponês. Um camponês que ele estava arando a terra possivelmente, e nesse arar da terra, e ele foi ali cavando, ele encontrou uma pérola de grande valor. Só que aquela terra não era dele. O que ele fez? Ele escondeu a pérola de grande valor e foi lá e comprou aquela terra, porque ele sabia que ali tinha uma pérola de grande valor. Pastor, que tesouro é esse? Que pérola é essa? Jesus, ele nos ensina que o reino dos céus é semelhante a uma pedra de grande valor. Jesus nos ensina que o reino dos céus é essa pedra. E quando uma pessoa encontra essa pérola de grande valor, ele é introduzido no reino, ele encontrou a maior riqueza. Então, essa pérola de grande valor é o rei, é o reino. Jesus está falando o quê? Da experiência que alguém teve com o reino, de enxergar o reino, de enxergar o rei, de submeter ao rei, de render-se ao cuidado do rei, de passar a vida a servir ao rei. Eu não sei você, mas eu creio que muitos aqui já encontraram o rei e o reino, que é essa pérola de grande valor. Você já encontrou? Diga um glória a Deus aí. Agora, é interessante que nessa história, nessa alegoria de Jesus, nessa parábola, e esse cidadão, quando ele encontra a pérola de grande valor, ele vende tudo que tem. Ou seja, depois que uma pessoa encontra o reino, que é essa pérola de grande valor, tudo vira secundário. Tudo vira coisas periféricas. Quando você encontra essa pérola, tudo vira coisas assim de terceira instância, quarta instância, porque você encontrou o rei e o reino, que é essa pérola de grande valor. Infelizmente, muitas pessoas vão passar essa vida e não vão encontrar essa pérola. Muitas pessoas vão viver essa vida sem a pérola de grande valor, que é o reino de Deus e o reino dos céus. Mas eu creio que se você está aqui nessa manhã, é porque um dia você encontrou o rei e o reino, que é essa pérola de grande valor. Diga um glória a Deus.
E isso é graça de Deus, não foi por nós mesmos, mas foi por causa da graça de Deus, nós encontramos essa pérola. Sua vida mudou e você abriu mão de tudo agora para servir esse rei e esse reino. Diga um glória a Deus. Agora, quando nós encontramos essa pérola de grande valor, não religião, não liturgias, não rituais, mas uma pérola de grande valor, essa pérola, esse reino, ele corrige algumas distorções em nossa vida. Porque às vezes a gente vai vivendo o curso desse mundo, vai vivendo de uma maneira normal, vamos seguindo aí o curso, mas quando você encontra essa pérola de grande valor, a sua vida muda. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 3 distorções que o reino, que é essa pérola de grande valor, corrige. Primeira, o encontro com a pérola de grande valor, que é o reino de Deus, muda o modo como vemos a vida. Não tem como você encontrar uma pérola de grande valor, que é o reino, e viver como você vivia antes. Essa pérola de grande valor, ela nos ajuda a nos entender o que era a nossa vida antes e depois. Esse homem, quando ele encontra a pérola, ele pega essa pérola e ele faz o quê? Ele vende tudo quanto tem. Ele colocou tudo como secundário. Porque tem pessoas que falaram que encontrou a pérola, mas ele não dá o valor devido à pérola e nem ao reino. Porque quando você encontra o reino dos céus, o reino de Deus, o rei da glória, Jesus, a sua vida muda, os seus valores mudam, a sua prioridade muda, a sua agenda muda, a sua filosofia de vida, ela muda totalmente. Porque quem encontra essa pérola de grande valor, que é o reino de Deus, ele sabe que ele encontrou algo que ninguém jamais vai tirar. Ele encontrou algo que a ferrugem não vai corroer, onde ladrões não podem tirar, porque se você encontrou essa pérola de grande valor, ninguém mais tira essa pérola da sua vida. Diga um glória a Deus aí. Ninguém pode tirar mais. Você vai viver todos os dias agora no reino, valorizando essa pérola de grande valor. As pessoas podem tirar o nosso dinheiro, a nossa reputação, o nosso nome, elas podem tirar muita coisa, mas essa pérola que é o rei, o reino, ninguém tira, é para sempre. Diga um glória a Deus aí. Então, nós temos que muitas vezes pensar sobre isso. Será que eu estou valorizando essa pérola de grande valor? Porque tem pessoas que dizem que encontraram a pérola, mas elas vivem de uma maneira como quem não encontrou essa pérola. Por isso, à medida que você encontra a pérola de grande valor, que é o reino, você começa a fazer escolhas diferentes. Qual é mais importante para você? Ter um corpo malhado? O qual é mais importante para você? Ter uma conta bancária gorda? O que é mais importante para você? O seu lazer do fim de semana? Ou você fala, não, eu encontrei uma pérola de grande valor, que é o reino, e essas coisas serão prioridade na minha vida, eu vou colocar como número 1. Então, esse homem, ele encontrou essa pérola de grande valor, e ele muda tudo na sua vida. Ele vai lá, ele pega tudo que tem, para quê? Para ter a pérola de grande valor. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas na vida que as pessoas vão poder tirar, mas se você encontrou essa pérola de grande valor, ninguém mais tira. As pessoas podem arranhar o seu carro, as pessoas podem arranhar a sua reputação, as pessoas podem arranhar qualquer coisa da sua vida, mas ninguém tira a pérola de você. Porque se reputação é o que as pessoas dizem quem você é, honra é quem Deus diz que você é. Ninguém pode tirar mais isso de você. Alguém pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Isso são as pessoas que encontraram o reino, que é a pérola de grande valor. Por quê? Porque às vezes pessoas querem macular nossa reputação. Às vezes as pessoas querem difamar o nosso nome. Mas deixa eu falar para você, quem encontrou a pedra de grande valor, elas podem ter uma má reputação que os outros dizem, mas Deus diz quem nós é e nós vivemos com dignidade. Ninguém pode tirar isso de nós. Digam glória a Deus. Foi o que aconteceu com José. José era um homem que para a sociedade da época, a reputação dele ficou muito ruim. Ele foi acusado de assediar uma mulher, ele foi acusado de fazer algumas coisas, mas você sabe que José foi preso e ficou com a sua imagem, a sua reputação arranhada, mas a honra dele diante de Deus foi intacta.
porque ele tinha uma vida correta e uma vida digna. Jesus também, um outro exemplo, morreu na cruz ali, na pior morte possível da época, numa cruz. A reputação de Jesus foi a pior possível, ficou nu, cuspido, escarnecido, mas a dignidade de Jesus diante do Pai, ninguém tirou, porque ele era a pérola de grande valor. Diga glória a Deus. Por isso fala para o seu vizinho, quando você encontra a pérola de grande valor, a sua vida muda. A sua vida muda. Essa é uma distorção que o reino faz. A segunda distorção, que quem encontrou a pérola de grande valor, acontece, o encontro com a pedra de grande valor e com o reino, não muda somente uma parte da vida, mas muda a vida toda. A pérola, ela tem poder de causar um impacto sistêmico em nossa vida, e não apenas localizado. Por quê? Tem decisões que agora eu, que estou com a pedra de grande valor, tem decisões que eu vou tomar que afetam só a minha vida, sim ou não? Mas tem decisões que por causa da pérola de grande valor, decisões que eu vou tomar afetam a minha família. Tem decisões agora que vai afetar o quê? O meu ministério. Tem decisões que vai afetar o quê? Os meus relacionamentos com os amigos. Quando você conhece essa pérola de grande valor, a sua vida é afetada sistematicamente e não só individualmente. Que tem pessoas que dizem que encontraram a pedra, mas a vida dela muda, mas as pessoas que estão ao redor dela não vê mudança, e nem ela é influente para mudar as pessoas. Mas quando você encontra uma pérola de grande valor, as decisões afetam você. A sua agenda muda. A sua conta bancária muda. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: se você de fato encontrou a pedra de grande valor, se a sua agenda continua a mesma, domingo vem no culto uma vez por mês, vou dizer para você aqui, se você é daquelas pessoas que vem no culto uma vez por mês, não faz devocional diário, você talvez encontrou a pedra errada. Porque o dia que você encontrar a pérola de grande valor, a sua agenda muda. Jesus vai ser o primeiro na sua vida. Você encontrou uma pérola e você não abre mão de nada por ela. Digam glória a Deus. Os seus recursos mudam. Porque tem pessoas que falam que encontrou a pérola de grande valor, mas não investe nada no reino. Ele não investe coisa nenhuma, nem tempo, nem dinheiro, nem recursos, e diz que encontrou a pérola de grande valor. Filho, te pregaram um evangelho falso, enganoso, porque esse homem, quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele foi lá e ele vendeu tudo. Tudo que ele tinha foi vendido por causa da pérola. Eu não estou aqui para te enganar não, mas tem muita igreja enganando você, dizendo que você encontrou a pérola, mas você não encontrou a pérola de grande valor, você encontrou uma pedra errada. A pérola, quando você encontra a pérola que é o reino, o rei, ele orienta tudo na sua vida. Porque o reino de Deus não mexe só com uma área da minha vida. O reino de Deus tem a ver com a minha vida toda. Quando eu encontro essa pérola de grande valor, ela redefine a minha vida. Se você fala que é evangélico e a sua vida era como você não era, você é apenas um religioso evangélico. Você não nasceu de novo. Você não encontrou essa pérola. Hoje eu estou aqui para falar para você, ou talvez hoje é o dia que você de fato vai encontrar essa pedra de grande valor. Talvez te deram uma pedra errada, uma pedra que não tem valor nenhum, e você colocou a sua fé em algo errado. Mas o dia que você encontra a pérola, afeta tudo na sua vida. Se você fala que é evangélico e não mudou tudo na sua vida, você não nasceu de novo. Hoje eu estou a dizer aqui para você, que quando você encontra a pérola de grande valor, tudo é afetado na sua vida. Sua vida pessoal é afetada, o seu casamento é afetado, a sua vida financeira é afetada. A pérola de grande valor, o seu caráter é mudado, a forma de trabalhar é mudada, muda a sua maneira de pensar. Eu vim dizer para você que o reino de Deus, que é a pérola de grande valor, não é apenas o acessório, é o centro. A sua vida deve girar em torno da pérola de grande valor, que é o reino de Deus. Se não está girando, você encontrou a pedra errada, e tem muita gente te enganando. Hoje eu vim dizer para você que o reino de Deus tem que ser o centro da sua vida. Toda a nossa vida tem que girar em torno do reino. Eu vou mudar de cidade, o reino vai ser beneficiado. Eu vou escolher essa pessoa para casar comigo, o reino vai ser beneficiado. Eu vou trabalhar nessa profissão, o reino vai ser beneficiado.
tudo gira em torno do reino de Deus. O reino, irmão, não é um acessório. O reino de Deus, ele é o centro. Tem gente que quer Jesus só numa área da vida. Tem gente que quer Jesus só para resolver um determinado problema. Mas eu vou dizer para você, esse é o evangelho mentiroso. O evangelho correto é: Jesus é o centro de tudo. Ele deve ocupar todas as decisões da nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Por isso isso muda tudo. Muda tudo. Por isso que eu não quero que você seja enganado. Talvez você foi batizado, se tornou um evangélico, e você acha que você encontrou a pedra. Mas se essa pedra não mudou tudo na sua vida, se você não vendeu tudo, se você não entregou tudo, você está com a pérola errada. E hoje eu estou aqui para te dizer que você pode ter um encontro real, verdadeiro, profundo com Jesus, que é a pérola de grande valor. Por isso que a terceira e última coisa que eu quero falar para vocês é que o encontro com o reino, a pérola de grande valor, é uma decisão radical que exige tudo. Exige tudo. Esse é meu último ponto, meu terceiro ponto. Porque tem gente que ele veio para Jesus, mas ele deu 10%, 20% da sua vida, 30% da sua vida. Esse não é o reino de Deus. Se você quiser ter a pérola de grande valor, isso vai fazer de quê? Exigir tudo. Diga para o seu irmão: o reino exige tudo. Exige tudo. Olha só, eu estou terminando. Mateus 13:45 diz assim: o reino dos céus, que é a pérola de grande valor, também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, sabe o que ele fez, irmão? Ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Hoje eu venho te dizer que para você entrar no reino de Deus, não vai custar 10% da sua vida, nem 20%. Quando você encontra de fato a pérola de grande valor, isso vai custar tudo. Tudo, tudo. Vai custar tudo. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, meus irmãos, que custa tudo, é acessível a todos. Você vê, é uma pérola que custa tudo, preciosa, mas que é acessível a todos. Quando você vê essa lógica no reino de Deus, você entende melhor o que é o evangelho. Eu quero ler com você João capítulo 17, verso 10, que essa aqui é a lógica do evangelho, para você saber o que é a pérola de grande valor. Olha só, palavras de Jesus, se referindo ao Pai: tudo que é meu, pertence a ti. Jesus falando: tudo que é meu, pertence a ti. E tudo que é teu, do Pai, pertence a mim. Na outra tradução diz assim: tudo que é teu, e tudo que tens, é meu. E tudo que eu tenho é teu. Essa é a lógica do reino de Deus. Por isso que a terceira coisa importante, distorção que precisa ser corrigida sobre o reino, é que para fazer parte do reino, Deus vai exigir o que de você? Tudo. Vai exigir tudo. Vou te dar um exemplo. Jesus, certa vez ele encontrou um jovem rico. E o jovem rico disse para Jesus: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus disse: obedece os mandamentos. E ele falou: os mandamentos eu já tenho obedecido, eu já tenho cumprido todos os mandamentos. Jesus falou: falta um. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele jovem era muito rico, ele ficou triste e foi embora. Essa é a exigência do reino de Deus. Eu estou dizendo isso para você porque tem muita gente sendo enganada com a questão de ser evangélico hoje. Ser evangélico hoje está na moda. Tem muita gente que é evangélico, mas ainda não encontrou a pérola de grande valor. E hoje eu estou dizendo que essa pedra de grande valor é acessível a você. Ela é acessível a você, mas ela vai lhe custar tudo. Tudo.
Eu vou te contar agora uma história para encerrar. Talvez a melhor história que eu já ouvi sobre essa parábola. Essa história é mais ou menos assim. Havia um homem simples, que certo dia, passando diante de uma vitrine, ela viu uma pérola de grande valor. Mas não era uma pérola qualquer. Era uma pérola linda, perfeita, algo que ele nunca tinha visto antes. E quando ele olhou para aquela pérola, meus irmãos, parecia que embriagou ele ficou fascinado por aquela pérola, e aquilo laçou o seu coração. Ele foi embora, mas não conseguiu esquecer da pérola. No dia seguinte, indo para o trabalho, ele fez questão de passar na mesma rua, parou, ficou olhando, admirado, e pensou: essa pérola não é para mim, deve ser muito caro, e foi embora. Naquela noite, ele não conseguiu dormir, sonhou com a pérola, pensou na pérola, acordou pensando na pérola. No outro dia, ele criou coragem, entrou na loja meio tímido, envergonhado, e perguntou: Senhor, quanto custa essa pérola? O dono da loja respondeu: essa pérola custa muito caro. Ele, assustado, disse: bem que eu sabia, e saiu sem perguntar o preço. Mas de novo foi para casa e não conseguiu dormir. Aquela pérola de grande valor não saía da sua cabeça. No dia seguinte, ele perguntou outra vez: essa pérola, para o dono da loja, é muito cara? O dono respondeu: é muito cara, mas qualquer pessoa pode comprá-la. Até o senhor mesmo, simples e humilde, pode comprá-la. Ele ficou confuso e perguntou: como assim? É muito caro, mas qualquer pessoa pode comprar? E foi embora perplexo. Ele passou o dia inteiro pensando: como pode ser caro e ao mesmo tempo ser acessível a qualquer um? No outro dia, ele não aguentou, voltou decidido a descobrir, entrou na loja e perguntou: afinal, senhor, quanto custa essa pérola? O dono olhou para ele e disse: custa tudo que você tem, tudo que você tem. Ele respondeu: tudo? Então é muito caro, e foi embora. Mas de novo não conseguiu dormir. Agora ele estava numa luta interna dentro dele. É caro, mas eu posso comprar, mas custa tudo. Mas será que está ao meu alcance? Até que um dia ele tomou uma decisão. Ele voltou à loja agora resoluto e decidido, e disse: Senhor, eu vim comprar, eu vou levar. O dono disse para ele: você sabe, vai te custar tudo. Ele respondeu: eu sei que vai me custar tudo, mas eu estou disposto. Então o dono da loja perguntou: o que você tem? Ele falou: eu tenho R$300 na minha conta bancária. E o senhor anotou: R$300. Tem poupança? Falou: poupança não tem. Você tem mais investimento? Também não tem. Você tem casa? Tenho. Então R$300 mais a sua casa. E aí o dono perguntou: você não tem mais alguma coisa? Não, agora eu só tenho esposa, filhos. Aí o dono também falou: é tudo, é a mulher e os seus filhos. E ele falou: mas eu vou ficar sem filho. Ele falou: custa tudo. Mas e agora eu vou andar sem carro? Mas o senhor tem carro? Falou: então coloca o carro também. Tenho dois, o meu e da minha mulher. Tudo é tudo. Enquanto o homem falava o que tinha, foi anotando tudo. De repente ele começou a ver o peso daquela decisão ao comprar a pérola. Ele ficou sem casa, sem dinheiro, sem carro, sem esposa e sem filhos. Eu vou fazer o que, Senhor? Eu vou andar de bicicleta. Tem bicicleta? Anotou também a bicicleta. O homem ficou desesperado. Ele falou: mas não é possível, o senhor levou tudo, agora só vou ficar eu e minha alma. Não, o senhor tem alma? E também a alma também vou marcar aqui. Agora é só meu corpo. Ele falou: é tudo, tudo, tudo. Você entendeu o que custa tudo? Vai ficar tudo completamente entregue, sem nada, absolutamente nada. Mas mesmo assim, o homem disse: eu quero a pérola, eu quero essa pérola. Então o dono da loja disse para ele: toma a pérola. Colocou na palma da mão a pérola dele e disse para ele: olha, eu vou dar a pérola, agora tudo que você tem é meu. Tudo que você tem agora é meu. E devolveu para ele a lista, está dizendo: você sabe que eu te dei a pérola, mas agora tudo é meu. Mas agora cuida de tudo que é meu, que eu coloquei nas suas mãos.
Cuida agora da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida do seu carro, cuida da sua conta bancária. Mas lembre-se que tudo que você tem é meu, eu emprestei. Administre bem, cuida bem da sua mulher, cuida bem dos seus filhos, porque eu entreguei tudo para você. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.